Fala pessoal, passando aqui para esclarecer a respeito da minha entrevista ontem, que repercutiu bastante. Infelizmente, por lado negativo, né, querendo as pessoas criando como se eu tivesse algo contra o professor Cuca ou alguém assim, jamais. Eu respeito demais o professor Cuca, respeito demais o profissional Cuca, o ser humano Cuca, não tenho nada contra ele, contra ninguém aqui, pelo contrário, eu trabalho respeitando todo mundo, buscando sempre o melhor. Quando eu falei a questão da sequência, a questão da confiança, eu passei muito tempo fora do Brasil e voltei, já são quase 16 anos fora, então isso requer tempo de adaptação, mas eu me cobro bastante, eu me cobro a cada dia, a cada treino, a cada jogo, para poder chegar no meu melhor nível e fazer valer todo o investimento que o Galo fez em mim. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo, eu vou chegar no meu melhor nível para dar alegria à torcida do Galo, e conto com o apoio de vocês e tamo junto pro sucesso, com fé em Deus. Bom, vamos lá. No Tribunal das Redes Sociais já existe a condenação ao Cuca e a condenação ao Hulk e ao Cuca, né? A condenação ao Hulk, principalmente com muita gente dizendo, mas ele não justifica o investimento. Eu não sei qual foi o investimento, não participei de nada, não tenho valores, não tenho a menor ideia do que ganha o Hulk e não me interessa. Mas é impressionante como no Tribunal das Redes Sociais já existe a condenação ao Hulk de que não vai jogar nada, não vai render nada, não joga nada, não está rendendo nada. Eu só queria que vocês me apontassem alguém que está rendendo muito para merecer ser titular, porque ele foi cobrar. Aliás, nada conquistado na história do Hulk, absolutamente nada que o Hulk conquistou na vida dele, proporciona a ele o direito de expor o técnico, como ele fez depois do jogo. Porque essas coisas você resolve dentro do clube. Você resolve numa conversa, expor no ar, como o Hulk fez. Se eu tenho algum problema com o CJ, com a Lohana, com a Ale, eu vou expor no ar aqui. Eu acho isso de uma indelicadeza e de uma falta de ética absurdas. Então, não tem nada que dê ao Hulk, proporcione ao Hulk direito de expor o Cuca como ele fez. Ele expôs o treinador. Está errado. As declarações vieram, curiosamente, após o Hulk ter jogado 90 e poucos minutos. Sabe? Isso também me chamou a atenção. E ter exercido diferentes funções no jogo, hein? Jogando pela direita e jogando pelo centro. Ele tava mais por dentro, caiu para o lado, depois voltou para jogar por dentro de novo. Só que como o treinador precisa de tempo, eles pedem tempo, como é que eles querem cobrar do jogador uma resposta? Jogador que 15 anos que estava no exterior. Como é que ele quer? O próprio Cuca quer uma resposta em tão pouco tempo. Então, muitos falam sobre o Hulk não ter feito nada para ser titular, mas ninguém está fazendo nada para merecer ser titular, gente. Recai sobre o Hulk, porque a expectativa criada para cima do Hulk é muito grande. Jogador, né, de nível internacional, passagem pela seleção, Copa do Mundo, o caramba e tal. Só que ninguém vem fazendo, quer dizer, com exceção aí do Nacho, né, que é um jogador que é diferente, aliás. Estava conversando com uma pessoa do mundo da bola no final de semana aí que questionou a qualidade do Nacho. Eu quase caí da cadeira. Nossa Senhora. Mas enfim. Aí a grande questão é essa aí. Mas o Hulk não fez nada para merecer ser titular. Ele não deveria ter cobrado como cobrou. Mas quem está fazendo alguma coisa para merecer ser titular? Savarino não tá, o Keno não tá, o Vargas não tá, o Alan não tá. Então não vem. O Arana não tá jogando bem. Na lateral direita ainda existe por incrível que pareça, ainda existe uma dúvida na cabeça de muita gente. Se Guga, se Mariano ou se até mesmo o Thalisson. Os zagueiros não estão bem. E aquela agora, né, Everson? Lamentavelmente, por uma contusão do Rafael, lamentavelmente, agora você vai trabalhar um longo tempo com um pouco mais de tranquilidade, lamentavelmente, pela contusão do seu colega. Né? E o Everson talvez seja o mais cobrado, mas com o menor sentido na reclamação, na minha opinião. Ao Cuca, que ele faça esse time responder em campo o que faz nos treinos, porque nenhum de nós vê treino. Uma estrutura bem formatada, executada de forma correta, fecha qualquer possibilidade de questionamento. E um detalhe para terminar. Quando não há evolução, CJ, Lohana, Ale e amigos, quando não há evolução no trabalho do treinador, sabe o que acontece? O foco sai do treinador e passa a respingar no elenco que é qualificado. Então, quando o Cuca não organiza o time dele, passa a abrir uma condição de o torcedor
começar a avaliar a qualidade dos jogadores, a qualidade do elenco, a qualidade das contratações. Então a coisa começa a tomar uma proporção muito maior do que deveria quando o trabalho do treinador não aparece, quando o time é desorganizado. Aí não vai só para cima do treinador, começam a avaliar, será que esse cara joga tudo isso? Será que o Jair joga tudo isso? Será que o Alan joga tudo isso? Será que o Vargas foi péssima a contratação? O Hulk não valeu a pena? O Keno é fogo de palha? O Savarino contrataram, mas não tiveram critério para... Sabe, começa a questionar o elenco. Pera lá. O Cuca precisa responder nos jogos o que vem fazendo nos treinos. Porque essa estrutura bem formatada vai aumentar a confiança e automaticamente reduzir as críticas que respingam também em todo o elenco, em todos os jogadores contratados. Desculpa, Alê. Não, tranquilo, é porque surge também a questão da comparação. Porque o Atlético jogou as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro com o time alternativo, né? A gente até falou disso aqui sexta-feira. Bota os meninos pra jogar aí, última rodada, já tá classificado. E aquele time alternativo do Atlético, o Cuca ainda não tinha chegado, jogava numa facilidade, assim, extrema. O time andava em campo e fazia gol a hora que queria, porque era fácil realmente. Começa a comparar realmente o trabalho do Cuca com... Eu falei aqui, eu não vou comparar com o Lucas, não. Porque o Lucas, ele pegou ali o time que já veio do São Paulo e deixou do jeito que tava, não fez mudanças. Então o time jogava fácil. Né? E aí começa a comparação, porque o time no sábado foi o mesmo time alternativo, até um pouco mais qualificado do que aquele que jogou no início do campeonato, que estava cheio de menino e teve dificuldade de jogar. Então, assim, a gente começa realmente a gente não, né? Muita gente começa a questionar se o elenco do Atlético é isso tudo. Gente, o elenco do Atlético é muito bom, é excelente. O Cuca, ele merece as críticas por não estar conseguindo fazer esse elenco jogar. Agora, o Hulk não tem razão nessa reclamação. Aí, realmente, ele está sendo injusto com o Cuca, né? Ele vem sempre jogando sim, o Cuca está sempre utilizando o Hulk tem os minutos dele ali, quando entra no segundo tempo, ele jogou 90 minutos agora contra o Atlético, a gente até falou que seria muito importante para ele jogar esse jogo completo. Ele não tem razão nessa reclamação, não. O Cuca merece críticas por outras coisas e uma dessas é não fazer esse elenco render. Jogar essa bolinha que tá jogando aí, que jogou contra o Cruzeiro, que jogou contra o Pouso Alegre, que jogou lá contra o Laguaira, porque realmente não é assustadora a bolinha que o Atlético vem jogando com o elenco que tem. Então nisso ele merece ser criticado. Atrapalhou tudo aqui. Mas o Hulk vir e criticar, falar que o Cuca não tá utilizando ele direito, essa coisa, aí ele não tem razão, não. Desculpa. Aí eu vou dar razão pro Cuca. Inclusive, CJ, Alê, Everton, eu fui fazer as continhas, né, depois que eu ouvi a declaração do Hulk, de quantos jogos o Cuca tem, quantos o Hulk jogou e como foi a situação dele em cada jogo, né? Foram 8 jogos até aqui sob o comando do Cuca. O Hulk só não jogou um jogo, que foi o jogo que ele estava suspenso contra o Boa Esporte, porque ele tinha sido expulso no Clássico. Então, ele foi titular em 4 partidas. E fazendo as continhas por minutos aqui, já que ele falou especificamente de minutagem, e aí não contei acréscimo, 8 jogos são 720 minutos, o Hulk jogou 409, mais da metade. Então, a gente entende quando o jogador está insatisfeito e querendo, de certa forma, está insatisfeito com o fato de não estar sendo titular. Muita gente, inclusive, valoriza muito o fato do jogador ficar insatisfeito, porque prova que quer estar jogando, que quer sempre estar entrando. Mas uma coisa que eu achei muito, muito estranha nessa declaração do Hulk é que ele fala claramente, desde que o professor chegou aqui, acho que não tive uma sequência de 3, 4 jogos seguidos. Então ele está especificamente, na minha visão, Everton, incomodado com o fato de não ter sequência, ou como titular, ou não tendo sequência de 90 minutos, porque fora isso, ele só não jogou o jogo que ele estava suspenso. E ele tem que lembrar que tem uma outra pessoa, um outro jogador, um outro profissional. Concordo com tudo que você disse, Everton. Ninguém nesse time do Atlético, ninguém está jogando o suficiente para ser titular absoluto. Mas ele tem um colega de posição que pode também e deve também ter oportunidades com o Cuca, que é o Savarino.
Então, eu achei, além da reclamação dela soar um pouco estranha, é depois chegar no outro dia e dizer que foi mal interpretado e que não foi isso que disse, porque foi isso que disse. Nossa. Sim. Disse que não teve 3, 4 jogos seguidos com o Cuca. Não, é verdade. Ele não teve titularidade em 90 minutos. Aí, se ele tivesse dito isso, beleza. Mas o que ele disse foi jogos seguidos, e ele teve. E outra coisa, ele disse também, até o Marcel tá me lembrando aqui no Twitter, ele disse, estamos tendo dificuldades. Então ele não falou só por ele, Hulk. Estamos tendo dificuldades. Acho que essa frase ela precisa ser também destacada e debatida. Eu coloquei, logo depois dessa entrevista, dessa pergunta que foi feita ao Hulk, da resposta dele, CJ, eu até tuitei, Hulk espeta o Cuca na entrevista, reclama de não ter sequência como titular, ponto final. Isso foi um fato. Ele espetou e reclamou de não ter sequência como titular. E aí depois eu acrescentei uma segunda frase dizendo, a impressão é que o Cuca ainda não tem ideia sobre qual é a base do time titular dele. Ou seja, essa segunda frase minha responde a minha dúvida sobre sobre o que o Cuca pensa desse time. Para mim, o Cuca não tem a mínima ideia ainda qual é o time titular dele. Então, não dá para o Hulk fazer essa cobrança, externar essa cobrança como ele externou aos microfones de uma televisão, depois de um jogo com sangue quente, que você ganhou, mas não jogou bem, porque eu acho que nem o Cuca sabe ainda qual é o time titular dele. Se fosse assim, todos os outros jogadores, o Sacha poderia reclamar, o Marrone poderia reclamar, mas qual é o time titular do Atlético, gente? Eu acho que nem o Cuca sabe, ou seja, automaticamente já tira completamente a condição do Hulk de ir para os microfones reclamar disso. Foi exatamente isso que eu quis dizer. E outra coisa, eu entendo perfeitamente o que o Hulk colocou na resposta dele. Mas se não há ainda uma base de time titular, não tem como ele reclamar. E se ele quisesse reclamar, vá reclamar com o treinador. Ele expôs o treinador, sim, senhor. E depois depois grava. O pedido de desculpa é uma desgraça. Porque o cara te esculhamba, não que ele tenha esculhambado o Cuca, mas ele expôs o Cuca. A pessoa te esculhamba, a pessoa arrebenta com você, depois chega desculpa. Não tive a intenção. Isso é uma grande merda. Então, na minha avaliação, foi o que aconteceu. Ele expôs o Cuca, muito mais quando ele disse, estamos tendo dificuldades. E aí depois ele gravou um vídeo dizendo, não é bem assim, não tenho nada contra o Cuca. Não tem, mas você expôs o cara. Pois não, CJ? Enquanto vocês falavam, eu prestava bastante atenção aí, né? E concordo com muita coisa. Eu estava vendo a tabela aqui, nós estamos falando de um time que tem 81% de aproveitamento, em 11 jogos, 9 vitórias, 0 empates, 2 derrotas, 23 gols a favor, 7 contra, 16 de saldo. Se você analisar friamente ou ouvir só isso que eu estou falando, vai imaginar, meu Deus, quanta injustiça de vocês. Porque se o objetivo era ficar na primeira colocação e ter apenas 2 derrotas para Caldense e Cruzeiro, o Atlético cumpriu o objetivo dele, que foi sacramentar a primeira colocação e como favorito que pelo investimento que tem, fez o papel dele. Mas não, gente, não tem como a gente isolar, nesse caso do Atlético, o desempenho do resultado. Aliás, pelo contrário, tem como a gente isolar, né? Tem como a gente isolar o resultado. Falar, o resultado você me entregou aí, que era ficar em primeiro na primeira fase. Isolei. Agora vamos pegar o desempenho. O desempenho no Atlético, e aí a gente pode pegar esses 7 jogos do Cuca no Campeonato Mineiro, mais 1 da Libertadores, então 8 jogos no comando do Cuca. Esse time do Atlético tem que render mais. Esse time do Atlético deveria render mais, pela qualidade técnica individual, e que se aí não vai no coletivo, vai na individualidade. A gente sabe que ali com 8 jogos o treinador está acertando, está testando, está tentando alguma coisa, mas o próprio Cuca tem que mostrar mais. Os jogadores, individualmente, gente, o que o Natan está acrescentando no Atlético? Me permita pegar ele aqui para Cristo, mas o que o Natan, o investimento que o Atlético fez no Natan, para o Atlético falar assim, olha, essa é uma figura que desequilibra. Então, além do Natan, a gente pode pegar outros, como é o próprio caso do Hulk. E aí, Hulk, você tem que me ajudar a te ajudar. Ué. Se eu estivesse falando de um jogador inexperiente, se eu estivesse falando de um jogador recém-promovido, se eu estivesse falando de um jogador polêmico, tudo bem, vai lá.
mas você é um cara experiente, um cara rodado, um jogador de Europa, um cara que sabe que essa saída de jogo, você tem que medir as palavras. Se você não está satisfeito com você, trabalhe mesmo, trabalhe mais. Se você não está satisfeito com o professor, com o Cuca, vai lá e vai resenhar com ele todo dia. O Cuca na coletiva disse que resenhou ontem, né, que era no dia anterior à partida. Então resenha hoje, conversa amanhã e faz a coisa interna, né? Você não vai explodir, vai colocar isso aí, apagar o incêndio com gasolina. O futebol do Atlético está protocolar. Está protocolar. Porque qualidade o elenco tem. E o algo a mais? Aonde está? Não tem que aparecer um futebol melhor? Coletivo e individual? Sim. Mas aí eu também não vou ser totalmente desgraçado, não. E eu anotei aqui para colocar 2 asteriscos nessa minha fala. Primeiro é o Dodô. Muito bem o Dodô, viu? Muito bem. Dodô bem regular. Um jogador que joga um feijão com arroz muito bem jogado. Sabe? Um jogador que sobe na boa. Um cara que faz ali a função do lateral. Que não aparece pro torcedor. Que não vai pro microfone ficar falando abobrinha. Muito bom, Dodô. E outro, hein? O Savinho é bola, hein? O Savinho é bola. O Savinho é muita bola. Aqui! Demais! O Savinho é um jogador diferenciado, só que se tivesse fora do perímetro Minas Gerais, estaríamos... Meu Deus, olha o Fluminense lançando mais um talento, hein? Meu Deus, o Santos brota. O Savinho, o Atlético há muito tempo não lança um jogador com habilidade, com coragem. Claro que Geninho tem 17 anos, sei lá, 16, 17 anos, vai amadurecer, tem que saber a hora de dar um passe ao invés de dar o drible, mas o menino é corajoso, parte para cima, dribla, é um jogador agudo e não tem medo, não. Gostei muito, principalmente no primeiro tempo ali do Savinho, que ele parte para cima. O Atlético tem alguns bons jogadores que pelo menos fizeram boas partidas, né? Fez uma boa partida. Até uma tristeza o Atlético não chegar mais à frente, mas o William Mococa fez uma boa partida, o Fumaça pela lateral direita também fez uma boa partida. Que bom que conseguiu permanecer no módulo 1, mas Everton, só esses 2 asteriscos. Nessa partida de sábado, Dodô e Savinho, gostaria de colocar esse asterisco. E no mais, o Atlético tem que ser cobrado sim, a cada dia mais, gente, porque a cada dia que vai passando vai tendo mais tempo de trabalho, o Cuca tem que mostrar mais, e o Hulk tem que jogar mais e falar menos mesmo. Meus queridos, antes da gente chamar o intervalo aqui, só uma informação que acaba de chegar sobre o pedido de demissão de Ariel Roland. Não é mais técnico do Santos, pediu para se despedir contra o Boca, decisão partiu do treinador, e segundo o nosso colega Lucas Musetti, muito bem informado sempre, antes do Ariel Roland decidir pela saída, ouviu do Santos que investimentos não serão feitos, são algumas contratações pontuais e por empréstimo e tal. Então, tá fora o Ariel Roland, tá fora do Santos. Santos que ontem perdeu para o Corinthians, desde 2014 que não perdia na Vila, e acabou perdendo ontem. Aliás, eu não sei se não perdia na Vila ou se não perdia em geral, assim, mas ontem foi a derrota que acabou culminando então com a saída do técnico Ariel Roland. É isso mesmo, desde 2014 não perdia na Vila e perdeu ontem 2-0. O Corinthians, que vinha mal, questionado o Mancini, acabou vencendo o Santos e ocasionando então a queda, a saída, o pedido de demissão do Ariel Roland. Será que é o Renato Gaúcho? Será que... Eu não sei, eu acho muito pouco provável que o Renato assuma o Santos também na situação que o Santos se encontra, né? Acho que não vai ser o Renato, não. Ou vão trazer outro estrangeiro, então pegar um desses que giram pelos clubes brasileiros aí o ano inteiro. Vai ser o Cuca? Mas olha que brincadeira. Só rapidinho aqui, Lô. Eu peguei o Natan aqui como um boi de piranha aqui, um jogador aleatório, mas eu poderia colocar outros que não estão rendendo. Não para ficar só centralizado e ele virar o para-raio da observação. Uma outra coisa que a gente também esqueceu de falar aqui, a posição que jogou o Alan Franco, tá? Pelo menos para mim, não me lembro, vocês podem me corrigir, não me lembro dele jogar como um primeiro volante. Ele era um homem ali à frente da zaga, jogando Natan por um lado e Caleb pelo outro, e ele tem poucas oportunidades, e aí ele jogou numa função que ele não está acostumado. Eu peguei o Natan aqui, mas eu posso colocar o Johan, outros jogadores que o Atlético investiu alto, e esses jogadores, individualmente e dentro de um coletivo, e aí não vou ficar só centralizado neles, eles têm que render mais. O próprio Marrone, do que eu sou fã, Marrone
Tem que render. Sacha, então, para não ficar só assim, o cara tá pegando no pé no Natan, de forma alguma. Mas eu consigo colocar aqui alguns jogadores em que o Atlético investiu e que não rendem, nem coletivamente, nem individualmente. O porquê disso? Qual é o diagnóstico? Aí quem tem que estar lá está mais apto para fazer do que eu. Porque o meu diagnóstico vai ser opinativo. E o diagnóstico de quem está lá dentro, por que esses atletas não estão rendendo? É por causa do treinador? Opa, então peraí, é o treinador que não está conseguindo fazer com que esses atletas rendam. Não, não é nada de treinador, é um outro problema. E qual? Interrogação. Fala, Lohan. Não só sobre o Ariel Roland, né, que o Everton tinha falado anteriormente, né, e o presidente citou, o presidente do Santos, que o motivo parece que foi decisivo, foi o fato de alguns torcedores terem ido parar na porta da casa dele, soltado o rojão e foguetório, e isso deixou o treinador assustado e ele não quis continuar, muito por conta dessa questão também, de soltarem rojão na porta da casa dele, pediu o boné porque não ficou assustado com motivos óbvios, né? Por motivos óbvios, o Ariel Roland.